Bom dia, pessoal! É com muita alegria que hoje nós vamos fazer mais um Evangelho. E hoje é aquele dia que nós fazemos junto ao Grupo Instrumento de Esperança, onde eu e a Viviane Andrade estamos aqui, firmes no Evangelho, segundo o Espiritismo, desde o início. E hoje nós vamos fazer o capítulo 19, vamos falar um pouquinho do item 8 a 10 e um pouquinho do 11, tá certo? E queremos agradecer ao Sérgio Magri, querido amigo e irmão, que sempre está aí nos ajudando, não só com o piano, mas nas edições, ao Marcelo, que sempre nos prestigia em vários momentos, enfim. E no final a gente vai aí ouvir uma música do grupo, tá bom? Então, a princípio, vamos falar aqui, ler só um trechinho, porque eu acho muito importante a gente entender qual é o capítulo. A fé que transporta montanhas. Nós estamos dando continuidade a esse capítulo. Então, capítulo 19, quem quiser, abre já o Evangelho, abre o Evangelho, abre agora e vamos estudar. Eu gosto muito de ler um trechinho, e aqui, na verdade, é assim, então, eles estavam saindo de Betânia, né, e eles tiveram fome, e viram uma figueira, tá? E foram ver lá, e viram que ela estava seca. E aí Jesus faz um comentário: nunca mais coma alguém fruto de ti, para a árvore. E realmente, os discípulos ouviram, e no outro dia passaram pela figueira, e ela estava seca até as raízes, porque ela estava já meio seca, mas ainda não estava totalmente acabada. Era uma árvore assim, sem nenhuma utilidade. Essa que é a grande mensagem. E ela estava totalmente seca. E aí Pedro diz a Jesus: olha, mestre, você boa figueira, porque amaldiçoastes. E respondendo ele disse: tende fé em Deus. Em verdade eu vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé em tudo o que disser. Ou seja, a figueira é o símbolo daquelas pessoas que aparentam uma coisa, porque a figueira estava ali, não digo que estava frondosa, porque ele percebeu que ela estava sem utilidade, mas ela estava ali ainda, com verde, ela estava firme, né? Só que ele percebeu ali que era um momento de uma lição para eles. Então ele fez com força para que os seus discípulos entendessem que quando a gente realmente tem dentro de nós uma verdade, a gente consegue. Mas ali vem a segunda mensagem. A figura da seca, é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, na realidade nada produzem de bom. Ou seja, aquelas pessoas que são grandes oradores, grandes trabalhadores, não só da doutrina espírita, como de outros lugares, né? Aqueles que falam, aparentam ser grandes mestres e no fundo, no coração, não carrega nada de bom. Então, aquelas pessoas que são úteis, mas não são, que vivem de utopias. Então, olha que o Jesus, ele já trazia isso, né? Então, ele trouxe essa mensagem para que a gente possa entender. Então, veja, os médiuns, nós médiuns, agora sim, falando um pouquinho para os espíritas, tá bom? Aqueles que não são espíritas vão entender também um pouquinho, mas assim, aquele que é médium, ou seja, aqueles que são os intérpretes dos espíritos, aqueles que estudaram, que têm a possibilidade de ajudar o próximo, porque a mediunidade nossa, ela nos é dada para que a gente possa ajudar. Nada que nos é dado nós temos para só um benefício próprio. A mediunidade não é para ser um benefício próprio. Isso a gente estuda na doutrina espírita, né? Então veja, os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta para os espíritos, né? E são dotados de faculdades. Sim, nesses tempos de renovação social, veja, esse livro foi escrito em 1800 e bolinha, pessoal, né? Ele quer dizer que, como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos, multipliquem-se de maneira que o alimento seja abundante, ou seja, que nós podemos ser trabalhadores do bem, mas ser trabalhadores fiéis,
sem mascarar nada, sem enganar ninguém. Então ele também está fazendo um outro alerta. Aqui, na verdade, quem está trazendo essa mensagem para nós é que são as instruções dos Espíritos, né? É nesse contexto que nós estamos buscando aqui no Evangelho. Então eu acho bacana a gente trazer, porque depois ele ainda fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, ou seja, é um espírito José, espírito protetor, em 1862. Então ele faz a questão assim: sua vida está sendo proveitosa? O que realmente você está levando em consideração das suas ações? Você acredita realmente que você pode alcançar certos objetivos? Aqui no caso, não só os materiais, aquele objetivo de ser uma pessoa melhor, de transportar as suas montanhas, porque as montanhas que nós temos, grande parte delas são as nossas mazelas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E nós acabamos ficando, muitas vezes, estagnados. Veja, ninguém regride. Regredir não. Nós temos isso claramente no Espiritismo. Inclusive no Livro dos Espíritos traz muito essa questão, a questão da evolução, a lei de progresso. Quem quiser também pode buscar lá no Livro dos Espíritos, que eu acredito que a gente pode compreender muito essa questão. Mas veja, nós não vamos parar de progredir mesmo que a gente queira. A gente pode estagnar. Eu parei, mas o mundo vai evoluindo. Se eu não me adequar ao mundo, eu vou ter que ser convidada para viver em outro mundo. Essa que é a realidade. E é o que está acontecendo no nosso planeta de transformação moral, né? Nós, em especial aqui no caso para os espíritas, né? Nós que já estamos aí buscando na doutrina um conhecimento, que já estudamos alguma coisa, temos assim até a fraternidade dos discípulos de Jesus, as quais muitos de nós já participamos, né? Então, tem uma prece a prece dos aprendizes que fala: Pai Celeste, Criador, olha que prece linda, fonte eterna de bondade, auxilia-me, Senhor, a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço, porque assim, nós não somos ainda perfeitos. E Kardec também deixa claro, eu gosto de trazer sempre essa frase dele, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que se esforça em domar suas más inclinações. Essa é a grande verdade, né? Ele se esforça. Porém, nesse esforço que nós fazemos, é que nós nos encontramos. Que perdida é aquela pessoa que perdeu sua essência. Então que sejamos nós, os arautos, que nós possamos buscar aí dentro do nosso coração, dentro da nossa boa vontade, o melhor. Bem, pessoal, é com muita alegria que agora eu deixo vocês ouvirem o Grupo Instrumentos de Esperança cantando a música que toca os nossos corações, a prece dos aprendizes. Muito obrigada. Um bom dia para mim, um bom dia para você, um bom dia para você. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, e com vocês instrumentos de esperança. Beijo, fiquem com Deus. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir, dai-nos aclara os caminhos do porvir. Essa glória